Salmo de número 8. Vou pedir aqui que a gente comece a leitura. Eu vou começar a leitura, aí na sequência os irmãos podem acompanhando. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra coroado. Faz-o com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tu puseste debaixo dos teus pés, dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais, As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico toda a terra e Querido Deus, obrigado, Pai Santo, pela tua palavra que está colocada entre nós. Nos ajuda a entender, que ela possa ser clara, Senhor Deus, e nós possamos sair daqui compreendendo o conselho que nós temos, sobretudo aplicando ao nosso coração e nossas vidas para sermos agradáveis a tua a tua palavra. Amém. Irmã Edna, o verso 5, seu, como está escrito na sua tradução? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, O que Deus está assim, é? de glória e de honra coroado. Achei que era do que os anjos, né? Mas do que Deus. Interessante essa tradução. Nós estamos estudando os Salmos, né? O Salmo já aqui há alguns dias, e agora a gente chega no Salmo 8, né? E é um salmo curtinho, tem só 9 versículos, mas ele possui uma lição grandiosa, né? Uma lição bem interessante, né? E este salmo, irmãos, é um salmo escrito por Davi, né? Em que o salmista, ele exalta, ou vamos dizer assim, ele celebra a grandeza da glória de Deus nas obras da criação, enquanto reflete sobre o objetivo, ou vamos dizer, o propósito de Deus para o homem, né? Então, essas são as duas coisas que nós conseguimos ver a partir da leitura do Salmo, né? A contemplação, ou seja, a admiração do salmista, né? Na criação de Deus, ver a glória, poder de Deus, né? E ele se enche de perplexidade a respeito disso, e ele reflete, ao mesmo tempo, sobre o propósito de Deus com respeito a essa criação que ele fez, em relação ao homem que ele criou, né? Então, é desse modo que o Salmo se apresenta, é assim que os nossos pensamentos vão seguir. Então, nós vamos seguir dessa maneira, né? O salmista, em um momento de reflexão, ele celebra a grandeza do nome de Deus nas obras da criação, apresentando o plano original de Deus com respeito ao homem ser o governador de todas as coisas que criou. Esse é o entendimento aqui presente no livro de Salmos, né? E olhando aqui um pouco para a classificação desse salmo, esse salmo é considerado pelos teólogos, por muitos, como um salmo messiânico, né? Ou seja, nós já vimos dois tipos de salmos. Um salmo, na verdade, que é messiânico, que é o salmo de número 2.
e nós estamos estudando hoje mais um dessa categoria, que é o Salmo 8. E por que messiânico? Pelo motivo de que a realidade presente no Salmo, o entendimento, né, do assunto, ele não se restringe, não se limita ali apenas aquele pensamento ali que o salmista tem, no caso aqui com respeito à criação e o propósito de Deus para o homem, mas transcende, indo em direção, apontando para o Messias. Então, essa é a ideia de um salmo messiânico, ou seja, a sua realidade, ela aponta para Cristo, para a pessoa de Cristo, para o Messias, né? Então, nesse salmo aqui, vemos que essa realidade se cumprirá, conforme nós veremos, de que os cuidados de toda a criação estejam sob o domínio do homem. Nós veremos isso se cumprir na pessoa de Cristo, né? Então, como nós vamos expor isso daqui a pouco mais, né? Outros salmos messiânicos que você quiser ler depois, né? Nós já estudamos o 2, estamos estudando o 8, tem o 16, tem o 22, né? O 41, 45, o 102, 110, tudo esses são salmos messiânicos que vão correr nesse entendimento de verdades que são aplicadas ao Messias, que falam, retratam com respeito àquilo que há de ocorrer por intermédio do Messias, de Cristo, né? Então, irmão, nesse salmo aqui, o salmista, ele maravilha-se, ele admira as obras da criação, como que tudo isso, né, que é feito com tanta perfeição, tenha sido entregue por Deus ao homem para que ele exerça domínio. Então, esse é o pensamento do Salmo. Como que Deus fez o mundo tão perfeito, com toda essa complexidade que existe, né? E ele tenha entregue esse mundo criado nas mãos do homem, para que o homem possa administrá-lo, para que o homem possa governar. Essa é a meditação do salmista. Nisto que seus pensamentos fluem, né? E a partir dessa realidade, então, eu quero destacar duas verdades presentes aqui. A primeira lição não é tanto o alvo do salmista. Essa primeira lição que eu vou destacar não é o objetivo principal do salmo, né? Mas, pela postura aqui do salmista, eu achei interessante a gente falar um pouquinho de algumas pinceladas para que a gente entenda uma verdade, mesmo que essa verdade não seja o central do salmo, não seja a principal verdade que ele quer apresentar, né? Então, a primeira verdade delas é que a criação revela o conhecimento da existência de Deus, né? Então, essa é uma lição que aparece no salmo de forma indireta, né? Não é o principal objetivo do salmista apresentar as obras da criação como meio de se conhecer a pessoa de Deus, ou seja, de ter como evidência de que Deus existe. Mas é uma verdade que eu gostaria de destacar, dado a postura de, por um instante, ele o quê? Ele meditar da criação, olhar para a criação e ver como tudo isso, né, que existe, Deus fez com um propósito em relação ao homem, né? Essa é uma lição, então, que eu quero destacar aos irmãos, uma lição assim um pouco mais, vamos dizer, indireta no texto. Agora, a lição principal, ela é a segunda verdade aí, que é: Deus criou o homem para exercer domínio sobre todas as obras das suas mãos, ou seja, sobre toda a criação. Então, essa aqui sim é a verdade central do Salmo, que nós vamos aprofundar, né, aqui no nosso assunto, né? Então, o salmista olha para a obra da criação, ele contempla e ele fica perplexo ao ponto de perguntar: que é o homem, né? Para que Deus se lembre dele, né? Que é o filho do homem, para que Deus o visite, né? E tenha colocado ao seu encargo o governo de todas as obras que realizou. Então, essa é a verdade principal contida no Salmo 8, né? Então, nós vamos ver uma verdade indireta e a outra principal.
Então, destacar aqui aos irmãos com respeito a essa observação da natureza que o salmista faz sobre as coisas criadas, né? Dizer aos irmãos que nenhuma pessoa pode ser sincera ao dizer que não conhece Deus. Por esse motivo é que eu quis destacar essa verdade assim direta, né? Tem um texto que é no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 2, os irmãos devem lembrar bem dessa cena, né? Em que Moisés aparece diante de Jesus Cristo. Moisés aparece perante Faraó ali, e aí ele diz, né, para Faraó que Deus, olha, Deus manda te dizer, liberta o povo, né, o povo dele. Ele diz assim, quem é o Senhor, né? Diz, quem é o Senhor, né? Nem tampouco, não conheço o Senhor e nem tampouco o deixarei ir, né? Então, é uma pergunta que a gente deve fazer mesmo. Será que Faraó, né, quando ele falou, não conheço o Senhor, de fato, ele não conhecia ou não sabia que Deus existia? Eu penso que não. Irmãos, no meu entendimento, todas as pessoas têm condições de saber quem é Deus. E aqui eu considero essa afirmação por causa do quê? Das obras da criação. Por causa das obras da criação. Então, essa realidade notamos aqui no Salmo, né? O salmista observa, olha aí o verso 3. Ele diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus, né? Ele fala dos céus, né? Então, ele no verso 2, da boca das crianças e dos que mamam suscitar-te força. Então, ele vai nos mínimos detalhes, ele observa uma criança balbuciar, né? E ele ali contempla com detalhes a glória de Deus. Ele olha para o céu e de repente se transporta para um bebezinho de colo, e em tudo isso ele consegue enxergar quem? Deus. Consegue ver a Deus, né? Mostrando que Deus fez o seu nome admirável por toda a terra. Você olha uma borboletinha desse tamanho assim, né? Toda coloridinha, perfeitinha, uma mais bonita que a outra, né? Você tem que enxergar ali o dedo de Deus, a mão de Deus, né? Hoje está agitado aí. Hoje o povo está agitado. Então, às vezes, irmãos, quando eu vou viajar daqui para o Pará, né? Daqui para Londres, né? Daqui para Londres, isso, país, ali para outro país. Pará, isso, para outro país. Quando eu vou daqui para lá, eu sempre gosto de, quando chega a noite, eu ficar lá no último estágio, no último andar, isso. Eu estava com a palavra em inglês na minha cabeça, floor, aí como é que traduz agora? Então, o andar, eu digo, que eu perdi agora, não sei mais. Eu estava no último andar, eu fico lá em cima olhando o céu, irmão, quanta beleza, né? Você olha e fica admirado, uma estrela brilha mais do que a outra, né? A lua, perfeito, chega o estrado da lua, faz assim no rio, né? Coisa bela, irmão, em tudo você enxerga Deus, né? A mão de Deus, né? Então eu contemplo ali, né? E eu não sei, assim, exatamente, é uma pergunta que eu me fiz, em que momento o salmista parou para se admirar da criação de Deus? Será que foi de noite? Será que ele olhou as estrelas? Será que foi durante a tardezinha, quando vem descendo aquele pôr do sol? Será que foi pela manhã, quando ele viu os pássaros voando, em que em algum momento ele parou e meditou e refletiu sobre as obras da criação de Deus? Eu não sei exatamente qual foi esse momento de contemplação, mas uma coisa é certa, é que ele, ao fazer isso, ele ficou admirado ao ponto de celebrar a grandeza do poder e da glória de Deus. E se admirar ainda de que tudo isso que ele contemplou tenha sido colocado ao encargo do homem que o Senhor criou, né?
Então, irmão, por esse motivo eu penso que todas as pessoas da terra, nenhuma delas pode ser sincera em dizer não sei quem Deus é, né? Por quê? Porque elas têm o conhecimento dessa revelação que nós chamamos de revelação geral, né? Um termo teológico, né? A pessoa pode ter uma compreensão limitada de Deus, né? Em contemplar as obras da criação e ver que existe uma mente, né? Um arquiteto, uma pessoa de grande poder, que ela não sabe exatamente quem é, mas que é alguém que fez isso vem à sua mente, né? Então, uma coisa é você não ter conhecimento algum de Deus, zero, nada de conhecimento de Deus. A outra coisa é você ter um conhecimento limitado, pequeno de Deus. Então, a criação revela um conhecimento reduzido de Deus, que faz com que todas as pessoas, vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos 1,18, se tornem indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque elas, de fato, têm acesso suficiente à glória, à majestade de Deus para saber que Ele, de fato, existe. Você ia falar, irmão? Eu senti alguma coisa no meu coração. Fale, irmão. No capítulo 1,18. Mas eu acho que é Romanos. Em Romanos, isso. Hoje eu tô... Romanos 1,18. Obrigado, irmão. Obrigado por corrigir. Então, voltando aqui para o Salmo 1, volte aí volte não, né? Que a gente ainda nem foi em um texto, né? Romanos 8,1. Olha o que ele diz, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu o que está escrito aí? O teu nome, não é isso? Verso 3. Quando vejo os teus céus, 3. O 8, a gente está no 8. Isso, 8. Eu devo ter falado algum número, com certeza. 8, irmão. 8. Quando vejo os teus céus, né? Não é isso? Obra dos teus o que está aí? Dedos. Certo? Aí, a lua e as estrelas que preparaste, né? Verso 9. Salmo 8. Salmo 8. Falei Romanos? Eu sabia que eu tinha falado um número diferente, eu não sabia qual era. Eu disse essas caras de vocês, quando ficam assim, eu falei algum livro errado. Não, é Salmo, irmão, Salmo 8, isso. Vamos voltar então para Salmo 8:1. Já se situaram agora? Tá bom. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Então, destaquem bem isso. Verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, né? Aí, verso 9, né? Não é 9, não. 6, verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Então, observem bem esses detalhes da escrita do salmista. Ele descreve Deus como alguém que tem nome, né? Tem mão, tem dedo. Então, esse é um ser que a gente pode chamar que ele é uma pessoa, um ser pessoal, né? Esses termos, dedo de Deus, mão de Deus, a gente chama em teologia de antropomorfismo. Antropos é de homem, né? E morfismo, quer dizer de forma, né? Ou seja, atribuir a Deus características humanas, né? Deus, ele é espírito, ele não tem uma matéria, assim como a gente. Mas, para que a gente conheça melhor o Senhor, dentro da nossa limitação de conhecimento, existe essa forma de apresentar Deus como aquele que tem mão, dedos, essas coisas, certo? Então, mas o que é interessante notar a partir dessa linguagem? Que Deus, o Criador de todas as coisas, é uma pessoa de grande poder e de muito conhecimento, né? De muito conhecimento. Então, o salmista contemplou as obras de uma pessoa de grande poder ao observar a criação,
né? É claro que o salmista não tem em mente aqui, como eu falei, o interesse, a partir disso, dessa sua contemplação, provar a existência de Deus. Não é essa a lição principal do texto, né? Mas eu quis destacar isso para que a gente refletisse na seguinte realidade. Quem dera, né? Tem uma palavra na Bíblia que é Oxalá, né? Oxalá que as pessoas tivessem a mesma postura do salmista. Que elas olhassem para as coisas, as obras da criação e chegassem à conclusão, oh, puxa, isso aqui tudo alguém fez. E a partir disso, elas se sentissem estimuladas a ir em busca de saber melhor quem é esse Deus, quem é esse Senhor, quem é essa pessoa que criou todas essas coisas. Esses dias uma conhecida da Cícera, uma parente dela, né, um casal, na verdade, foi lá em casa, e a gente conversando ali sobre Deus, né, sobre as coisas de Deus, e eu fui e falei para ela, disse, tu sabes quem Deus é? E ela ficou assim, sem saber como responder, e eu fui apresentando Deus a partir da criação. Digo, os olhos dela ficaram todos se admirada com o que está sendo dito, né? Então, quem dera, eu digo, olha, agora procura saber mais desse Deus, porque tem muito mais coisas do que a criação é capaz de te mostrar a respeito dele. Ele é grandioso, e tu ficou admirada com tudo isso. Imagine se tu aprofundar os teus pensamentos e conhecer mais sobre Deus. Então, eu quis destacar essa postura do salmista e essa realidade, essa verdade, exatamente por causa dessa sua postura, né, que eu observo que não é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Lá em Romanos 1:18, né? O que as pessoas fazem? Elas têm conhecimento de Deus, o que elas fazem? Se afastam, né? E desprezam a Deus, né? Então, quem dera que as pessoas agissem como o salmista, né? Se meu povo, isso. Sempre tem essa expressão, né? Então vejamos aqui, pois bem, entendido isso, né, que através da criação temos o conhecimento da existência de Deus, notamos que o salmista aqui, ele tem um entendimento sobre Deus muito maior do que o que a criação possibilita. E eu quero apresentar isso aos irmãos. Veja o verso 3 aí. Quando vejo os teus o que está escrito aí? Os teus céus. Esse entendimento de que existe céus e não céu, não é possível a partir da revelação natural. Então, ele conhece um pouco mais de Deus do que apenas o que ele vê na criação. Ele sabe mais. E aí nós devemos entender que o salmista, que é Davi, ele sabe disso por quê? Por causa da revelação especial, ou seja, dos escritos que mostram que existe 3 dimensões de céus. Existe o céu físico, esse que a gente contempla. Existe o céu espacial, onde estão as estrelas, os planetas e tudo isso, galáxias, né? E existe o céu, que é onde está a presença de Deus. O Neemias, quando ele vai quando ele vai dizer que como é que ele vai continuar a obra, ele diz, o Senhor dos céus, ele fala, né? Então, existem essas 3 dimensões da criação que Deus criou, né? E o apóstolo Paulo, vocês lembram? Quando ele foi arrebatado, a Bíblia diz que ele foi até onde? Até o 3º céu. Então, existe uma dimensão a terceira, né? Outra coisa que a revelação natural não permite, né? É que Deus não apenas criou os céus, né? Obra das estrelas que preparastes, mas diz também que criou os anjos, né? Aí no verso 5. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, que na tradução da irmã Edna está menor que Deus, né? Menor que Deus. Mas eu acho que essa tradução não está muito ajustada, né? O certo é melhor que os anjos, né? E aí ele criou os anjos, seres o quê? Espirituais, né? Que Deus criou. E o último aí, do verso 7,
todas as coisas, no verso 7 não, um pouco menor fizeste, esse o fizestes o homem, né? Então, vamos ver aqui algumas dimensões daquilo que Deus fez. Criou os céus, criou os anjos, criou o homem, né? Criou o mundo. Tá Deus, né? O salmo que esse está falando seria o Cristo que fizeste um pouco menor que Deus? Não entendi, repita de novo. Porque na nossa Bíblia está assim, ó, fizeste Pouco menor que... ou menor que Deus. Ele está sendo colocado a Cristo. Como o senhor falou que é um salmo messiânico, né? A gente está acreditando. É porque quando a gente for ler lá em Hebreus, o contraste é feito entre de Jesus com relação aos anjos, né? Mas depois a gente vai ver, né? Isso daí. Por isso que eu estou achando, eu não tinha visto essa tradução menor que Deus, menor que os anjos, né? Porque, olha só, contudo, pouco fizer menor que os anjos. Criou, aqui está falando do que ele criou, né? Criou os homens, menor do que outro ser que ele também havia criado. E o Pedro, quando fala dos anjos, ele diz que os anjos, eles são maior do que os homens em força e também em poder, né? Então, ele está comparando dois seres que foram criados, ele não está falando em relação a Deus. Por isso que eu achei um pouco diferente essa tradução, né? Então, o salmista tem, mas prosseguindo aqui, o salmista tem conhecimento maior sobre Deus do que aquilo que é possibilitado pela criação. E dentre o conhecimento que ele sabe, é que Deus criou o homem para exercer domínio sobre as obras das suas mãos, ou seja, sobre a sua criação. E esse tipo de revelação, de conhecimento, não é possível a partir da revelação natural da criação, né? De que Deus submeteu o mundo ao domínio do homem, né? E aí, vamos ver o verso 4, diz assim, depois, aí, né, no verso 4 diz assim, depois de contemplar a obra da criação, ele questiona, né, de forma assim meio admirada, né? Ele viu a obra da criação e ele questiona de forma admirada como que tudo isso foi entregue ao homem. Ele diz assim, que é o homem para que te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, os homens, em relação aos anjos, como eu falei há pouco, e aí Pedro vai explicar isso lá na sua carta, ele é menor em força e em poder, né? É nesse sentido que há superioridade ali, né? Mas apesar da inferioridade do homem em relação aos anjos, né? Esse homem, Deus colocou como o governante do mundo, apesar de ter sido menor do que os anjos. O verso 6 diz assim, fazes com que ele, o homem, né, tenha o quê? Domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Então, o que está debaixo do pé do homem? O que está debaixo dos pés do homem, desse homem que o Senhor Deus criou um pouco abaixo do que os anjos? Ele diz, no verso 8, todas as ovelhas, não é isso? E bois, assim como todos os animais do campo. Que mais? No verso 9. As aves do céu, os peixes, não é isso? Então, todos os seres viventes, tudo que há no mundo, Deus entregou ao governo do homem, para que ele possa ser o regente, né? Agora, para que a gente entenda bem aqui esse projeto, esse plano de Deus, a gente precisa ir em Gênesis. Gênesis 1, verso 26. Gênesis 1. A gente precisa ver aqui algumas afirmações, né? Algumas explicações importantes, né? Necessárias a nós. Veja bem, para que a gente observe aonde está concentrado os pensamentos do salmista, que é como eu entendo isso, né? O verso 26 diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa
e domine sobre quem? Sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, né? Observe, é a mesma leitura do Salmo, né? Então, Deus, ele criou o homem para que ele tivesse domínio sobre a sua criação. Esse é o plano que o salmista descreve ali no seu momento de meditação. Ele está meditando ali em algum momento da sua vida e ele está descrevendo esse projeto de Deus em que Deus fez algo grandioso e colocou os cuidados do homem que ele criou. Agora, Deus criou o homem e o pôs como o regente ou governador do mundo. Esse é o lugar do homem na criação de Deus, segundo aqui o salmista apresenta, e que se harmoniza com o que de fato Deus projetou para o homem, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que tenha domínio. E ele vai descrever sobre, esse domínio será sobre o quê? Sobre a sua criação. Agora, uma observação importante, um detalhe importante, é que o homem cumpre esse plano de Deus, esse propósito de Deus, estando submisso à sua vontade, ao seu senhorio. Veja aí o capítulo 2 de Gênesis, verso 15. 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para lavrar e guardar. E ordenou, olhem bem o termo que Moisés usa, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, né? Está falando do homem mesmo, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Então havia um detalhe que o homem deveria considerar para o exercício do domínio sobre a criação de Deus. Ele deveria ser o regente do mundo? Deveria, mas isso submetido o quê? À lei de Deus, submetido ao senhorio de Deus. Ou seja, ele deveria cuidar do mundo debaixo da condução do Senhor. E a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Como que a história ela se desenvolve a partir desse ponto. Adão foi e pecou contra Deus, e o que ocorreu com ele? Ele foi separado da presença de Deus, de modo que isso o impossibilita de cumprir o plano de Deus como ele havia anteriormente determinado, como antes ele havia estabelecido. Então, de modo que este homem aqui caído, imperfeito, ele não consegue dominar nos moldes daquilo que Deus havia estabelecido. Então, o homem, irmãos, veja bem, o homem procura dominar. O homem é um ser que quer dominar o mundo inteiro, né? Vocês lembram daquela história do Senaqueribe? O rei, ele era do rei da o quê? Da onde? Não olha ali não. Ele era o rei da Síria. E lembram dele? Olha só, ele vem com todo o seu exército. Mas olha, tem uma parte lá que diz que ele estava num lugar, né, Laquis, e ele estava com todo o seu domínio, ou seja, com todos os reinos, né, que ele havia conquistado. Essa é a ideia do que o homem faz nos nossos dias hoje. Ele procura dominar o mundo sem quem? Sem Deus, sem estar submisso a Deus, né? Você vê, por exemplo, que o Trump vive entrando aí, né? Num país, ele já tomou o gás de alguém, o gás ou o óleo, né? O petróleo, né? Lá, acho que da Venezuela. Aí ele lá em Cuba já tentou fazer lá não sei o que. Aí na Síria já está entrando de novo. Ele está entrando não sei aonde, né? A Rússia está entrando na Ucrânia, né? E a China está doida para entrar em Taiwan, né? Então eles ficam buscando, o homem procura o quê? Através das guerras, né? Das pressões ali econômicas e tudo mais, tentar o quê? Exercer o seu domínio sobre o mundo, né? Sem estar debaixo, todavia, de Deus, do senhorio de Deus. Então o salmista,
nos apresenta aqui que é o plano original de Deus, que é que o homem seja o regente do mundo debaixo do senhorio de Deus. E que nós entendemos que uma vez que este homem caiu, ele perdeu a sua autoridade. A autoridade de governar o mundo. Ficou claro? Ele perdeu a sua autoridade de governar o mundo. No entanto, essa realidade de que o homem deve ser o regente do mundo, ela se estende, e aí a gente vai agora lá para o texto que eu tinha dito lá no começo, né? Hebreus capítulo 2. Ela se estende e se aplica na pessoa de Cristo. Veja aí o verso, que é como aqui o escritor relaciona o Salmo 8. Ele utiliza o Salmo 8 para mostrar que o mundo futuro será submetido ao senhorio de Jesus Cristo. Então veja aí o verso 5. Hebreus 2, 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar, qual é esse lugar? Lá onde? Aonde? Em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te... Quem foi que falou isso? Foi o salmista, lá no Salmo 8. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor, como está na tradução dos irmãos? Do que os... isso, mas nessa daí está como? Na tua está do que Deus? Na sua também? E no seu, irmão? Do que os anjos, né? Do que os anjos. Então, pois é. Isso. Pois é, está usando o mesmo texto, né? Lá do livro de Salmos, do Salmo 8, né? E ele diz que ele foi um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroar-te, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Esse texto está falando do homem, né? Da pessoa mesmo, do homem. Mas ele se aplica à pessoa de quem? De Cristo. Está dando para entender, irmão? Quem vai dominar é o homem. Certo? E aqui o escritor dos Hebreus, ele pega essa realidade e diz que esse homem, que é Jesus Cristo, ele veio, o Deus se fez homem, encarnou, e ele vai dominar sobre o mundo futuro, o mundo que ainda há de vir, né? Então, olha o verso 10. Todas as coisas lhe sujeitar-te debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. A gente não vê o mundo debaixo dos pés de Cristo, subjugado ao seu domínio. Cristo está governando aí o mundo hoje? Sim ou não? Não. Se tivesse, haveria o quê? Haveria mal... Não, né? Haveria paz nesse mundo, ele seria o regente do mundo, né? Então nós não vemos. O que nós vemos? Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória, aquele Jesus, né? Que fora feito um pouco menor de quem? Pois é, não tem como, né? O contraste é entre o homem e os anjos, né? Não é o homem e Deus, né? Menor do que feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provoque a morte por todos, né? Então, irmão, Jesus Cristo veio ao mundo em forma humana, ele encarnou em forma humana, e depois ele morreu, e ele ressuscitou, e ele está sentado aonde? À direita de Deus, à destra de Deus, aguardando os tempos da restauração de tudo, quando então todas as coisas serão subjugadas aos seus pés, ao seu domínio, quando ele vier, certo? Então quem
irá governar o mundo é Jesus Cristo, o Deus homem, certo? Então o salmista, na sua contemplação, né, ele admirou-se da grandeza de Deus na natureza, né? Isso foi isso que ele fez. Ele abismou-se, ele admirou a grandeza e ele abismou-se de que Deus tenha dado tudo isso ao homem e o seu controle. E depois nós vimos que este homem abdicou-se da sua posição, abriu mão dela, fez uma escolha de não estar debaixo do senhorio de Deus, né? Ele então, abrindo mão disso, pecando contra o Senhor, porque ele desobedeceu, né? Aí o escritor aos Hebreus diz que esse plano não ficou frustrado. Esse plano do homem dominar não ficou. Por quê? Porque o Deus veio ao mundo, se fez como uma de suas criaturas, e ele como fosse restaurasse esse projeto que um dia há de acontecer no futuro, quando ele vier. Certo? Então o Salmo 8, ele quer apresentar o plano de Deus, e o escritor aos Hebreus vai mostrar em que realidade e circunstâncias isso vai acontecer no futuro, quando Jesus Cristo vier. Certo? Então era isso que eu tinha para apresentar aqui para os irmãos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que está diante de nós. Ajuda, ó Deus, para que ela faça em nós morada e nos ajude, Senhor Deus, a entender, Pai Santo, um pouco do conhecimento da grandeza do Teu poder, Senhor. Eu te peço a Tua bênção e suplico a Tua misericórdia por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.